Fala galera, gravamos um react da propaganda do Sou da Paz no Estadão, matéria de capa hoje no Estadão, a respeito de o Exército ter liberado armas para 5,2 mil, 5.200 condenados por tráfico de drogas e outros crimes. A matéria, a qual eu tive a consulta ontem por parte de um repórter do Estadão para fazer um contraponto, né? Ela coloca que, dentre outras coisas, que um relatório preliminar sigiloso ao qual o Estadão teve acesso diria que milhares de pessoas tiveram acesso ao sistema e que o sistema foi considerado pelo TCU como sendo falho, na medida em que ele permite nesse raio-x de 2019 a 2022, em 139 páginas, completo raio-x, governo anterior que incentivou a emissão de carteirinhas dos CACs. A gente poderia parar a leitura nesse momento, inclusive eu pedi para que a minha declaração fosse transcrita em aspas, né, como é dito no meio jornalístico, integralmente o que foi acordado, só foi publicado assim no meio digital, o meio impresso não fez, mas fora isso, né, 2 especialistas foram consultados, os especialistas armamentistas tiveram acesso aos dados, aos quais me foram negados, exatamente por serem sigilosos, e nós vemos na publicação o que se trata. Carteirinha de CAC. What? 5 mil pessoas que estariam cumprindo pena, né, e puderam obter, renovar ou manter o CR. Desses, 1.504 tinham execução penal ativa quando submeteram a documentação no Exército, né, e ainda liberou 2.690 pessoas a adquirirem armas, tendo mandado em aberto, portanto, sendo foragidos da justiça. What? O Exército disse que não ia se manifestar, porque a resposta foi dada num relatório preliminar apresentado pelo TCU, que não conclui nada, né? É só um relatório preliminar e tem todas as respostas dadas pelo Exército. Exército que realiza o seu trabalho num dos sistemas mais burocráticos e mais restritivos do mundo, que é o sistema brasileiro de acesso às armas, tá? Que no governo anterior teve diminuída a quantidade de burocracias, que ainda assim são enormes, você precisa praticar 5 atos para adquirir um equipamento, né? Quando se menciona que o sistema do Exército, a obtenção de CR pelos CACs é que arma o crime organizado, só fala isso quem não tem conhecimento nenhum sobre arma de fogo e munição e sobre a legislação de arma no Brasil, seja quem for. Quem fala isso não tem o menor conhecimento sobre a legislação de arma no Brasil, até porque o crime organizado não utiliza as armas semiautomáticas a que tem contato o CAC aqui no Brasil. E com relação às armas semiautomáticas, expressamente, é curiosa e até odiosa a menção feita pelo TCU e pela reportagem, no sentido de que no cruzamento de dados, de banco de dados de pessoas de baixa renda, teria se constatado que 22 mil pessoas tinham armas, o que é indicativo de suspeita de fraude. Veja bem, no governo anterior houve a possibilidade das pessoas de baixa renda adquirirem armas de fogo exatamente porque um dos fabricantes, o fabricante nacional, disponibilizou uma arma que chamava CBC 7022 UEI, uma carabina semiautomática .22LR, de calibre .22LR, que custava em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. Compradas em 10 vezes ou em 24 vezes, como se chegou a vender, essa carabina era adquirida por cento e poucos reais por mês, com munição de R$ 1 o disparo, permitindo que qualquer pessoa de menor renda possível, inclusive, pudesse ter acesso ao equipamento. Não é para qualquer pessoa, mas quem quisesse, o valor financeiro não era o impeditivo. Também do fabricante nacional, a pistola 9mm G2C, modelo G2C, chegou a custar R$ 2.400. Também comprado em 24 vezes, era acessível a qualquer pessoa. Discriminar e dizer porque são de baixa renda, essas pessoas não poderiam adquirir armas, me parece um contrassenso absurdo. Mas não é essa a questão. A questão é que a reportagem, na verdade, propaganda do Sou da Paz, ela esquece e confunde idoneidade com reincidência ou prática de crimes condenados ou com crimes condenados. A perda de idoneidade pode se dar de maneira superveniente. A pessoa entrou no sistema, a pessoa teve o seu certificado de registro expedido, teve as atividades apostiladas e, a partir daí, se envolveu na prática de um delito. Esse caso de perda superveniente da idoneidade em razão da prática de um crime, não só da investigação, mas de condenação posterior, deve ser comunicado ao Exército e tomadas as providências. E não há no relatório realizado se
A comunicação foi feita e se o Exército tomou as providências, dentre as quais abrir o procedimento para baixa do CR. Outra coisa que não foi esclarecido é que no cruzamento de dados não se verificou o início e o final do CR, o início e o final das armas que foram adquiridas, inclusive a aquisição de munições atribuídas a pessoas falecidas, de 94 pessoas, no universo de 1 milhão de CACs, não se esclareceu quando que o pedido de munição foi realizado e se essas pessoas morreram no intervalo entre o pedido de aquisição e a obtenção dessa aquisição. Porque o que não fala a reportagem é que de você querer comprar, de você efetivamente comprar e de você receber, há um intervalo gigantesco. Por munição, eu chego a esperar 3 meses para receber. E eu posso morrer nesse meio tempo. Né? Espero que não aconteça, mas pode acontecer. Na aquisição de equipamento, nós chegamos a levar no mercado interno 8 meses entre o interesse de adquirir e ser entregue. Muita coisa pode acontecer, inclusive a pessoa vir a se envolver em delitos, né? Dentre o pedir autorização de compra e efetivamente ter acesso ao equipamento. O que não foi colocado na reportagem, e é a razão da minha fala no finalzinho da parte digitalmente, é que eu disse que isso não gera risco nenhum à segurança pública, porque eles não apontaram nenhum crime praticado com essas armas por essas pessoas. Mais que isso, eles não disseram que essas pessoas que têm acesso a fraudulentamente ao sistema, o fazem através de uma falha do sistema, sim, uma falha já identificada, da pessoa utilizar uma certidão válida de um tribunal de justiça de um estado que ele nunca pisou e que mostra que ali ele não tem antecedentes e com essa certidão ele tem acesso ao sistema, omitindo a informação, portanto, falseando, fazendo falsidade ideológica, da informação de que nos outros estados ele tem inscrições que ele tem envolvimento com crime. Isso sim é falha do sistema, isso sim é falha utilizada por bandidos, que desde o início são bandidos e entram fraudulentamente no sistema, e para evitar isso que ninguém quer, eu, como representante, membro designado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, eu, como representante da CBTP, pedi e falei disso no grupo de trabalho, ao que fui informado pelo representante do CNJ que haveria disponível uma certidão que cruzava os dados de 81 tribunais do Brasil. Todas as justiças, todas as esferas e todas as instâncias seriam certificadas por uma certidão única, que inclusive se chamaria, caso fosse querido, pretendido, certidão de armas, e ela sim responderia ao que os interesses do sistema exigem. Não permitir que ninguém com antecedentes tenha o seu pedido analisado sem justificar, porque a pessoa pode ter se envolvido num crime culposo de trânsito, que qualquer um pode se envolver. A pessoa pode se envolver num crime ambiental, que nada tem a ver com acesso a armas ou envolvimento com armas de fogo, e poderia até justificar a sua entrada no sistema, mesmo tendo uma anotação positiva. Ainda que não tenha a idoneidade comprovada, ela poderia justificar o porquê não ter a sua idoneidade. Mas ainda assim, tudo anotado numa certidão única. E o que fez o governo? Ao invés de acolher a minha pretensão e a disponibilidade do CNJ, pediu 5 anos de comprovação de endereço, o que não prova nada, o que não altera em nada, nem a entrada no sistema, nem a permanência no sistema de quem quer burlar o sistema. Porque se a pessoa quiser, ela junta um documento de um endereço que ela nunca pisou, de um estado em que ela não está respondendo a crimes, e ainda assim o sistema vai permitir que essa certidão entre. Com a certidão fornecida pelo CNJ, que está disponibilizada desde o meu pedido no grupo de trabalho, isso teria sido suplantado e teria sido resolvido. Que inclusive tornou essa arma a mais acessível do Brasil, a .22LR 7022UEI da CBC, como sendo arma de uso restrito, em uma odiosa assunto restringenta, como diz o brocádio jurídico, uma restrição que não existe no decreto, mas que foi realizada por uma portaria conjunta, Exército e Polícia Federal, fazendo o que a legislação não estabeleceu, fazendo o que o decreto não fez, impedindo que essa arma fosse adquirida por qualquer pessoa que não fosse do nível 3, que não fosse acessível a quem pode ter armas de uso restrito, equiparando um .22LR, piada sem graça, ao .50 BMG, semi-auto, arma antimatéria utilizada por forças especiais e pelas forças armadas. É isso que acontece, é isso que existe. O react completo dessa propaganda do Sou da Paz. Quem é o Sou da Paz? Quem são os dois especialistas consultados? E por que eles deixaram a minha fala lá no fim, né? Só na parte digital e não na parte impressa? A gente vai estar falando lá na plataforma vizinha, mais completamente
e mostrando para vocês que o cruzamento desses dados sem a verificação de quando a pessoa entrou no sistema, quando houve a condenação, quando houve a perda de idoneidade, se essa foi comunicada, se o Exército tomou as providências cabíveis na forma com que foi colocada, é espancar os números exatamente para se alcançar o que se pretende, que é queimar o sistema no Exército para garantir a ilegal e indevida transferência de competência para a Polícia Federal, que foi feita por decreto, que não pode ser feita por decreto e que está sendo entabulada por acordo de cooperação técnica, um convênio, o que assusta qualquer pessoa nos primeiros dias de conhecimento de matéria jurídica nos bancos acadêmicos. Quem está no primeiro ano de direito sabe que isso não poderia ser feito, né? Mas o governo está fazendo ainda assim. Além da discriminação a pessoas de baixa renda e a não interpretação correta do que está sendo levantado no cruzamento desses dados, o que chama atenção exatamente é utilizar-se dessa propaganda para questionar a validade de um sistema que é o mais fiscalizado, o mais burocrático e o mais restritivo que existe. E exatamente por ser fiscalizado e fiscalizável, por ter as suas documentações e inscrições todas auditáveis, é que fraudes como essa levantada são detectáveis e são detectadas. E o são sempre. E o são sempre. Melhorias e implementações podem ser feitas, eu fiz a sugestão e o CNJ deu a resposta. Para continuar tratando o CAC como bandido, qualquer que seja o especialista, qualquer que seja a autoridade, que venha dizer que o sistema do Exército utilizar-se o CR e as inscrições de atividades de CAC para armar o crime organizado, não sabe de lei de armas, não sabe nada de armas e não sabe do que está falando, seja quem for. Não sabe do que está falando porque nós não temos acesso a armas automáticas que são as que interessam ao crime organizado. Quem sabe nada de crime organizado sabe disso. E quem não sabe nada de armas é que fala que os CACs é que armam o crime organizado. Nós tivemos o PF-RECAD com 99,65% das armas recadastradas. E as armas de uso restrito foram verificadas presencialmente, a ponto do governo revogar o decreto, enterrar o PF-RECAD e esquecer que, inclusive, após o término do prazo do PF-RECAD, fez uma operação H chamada Operação Day After, em que prendeu 58 pessoas exatamente com esse cruzamento de dados, dos quais quase 40 eram pessoas com mandados de prisão por dívida alimentar. Eram prisões civis que sequer fazem perder a idoneidade e que levaram a criar número para dizer que o cruzamento de dados mostrou que tinha CAC com mandado de prisão em aberto, por dever pensão alimentícia. É essa a nossa realidade e o vídeo completo vocês vão ver lá no YouTube, beleza? Valeu, pessoal!